glórias que há de ser revelada em Cristo Jesus nosso Senhor. Como mesmo disse o apóstolo Paulo, na carta escrita aos Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo, ele mostra que em meio às aflições que nós passamos, não há de se comparar com a glória de que há de ser manifesta em Cristo Jesus para em nossas vidas. Romanos 8, 18 diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Alegrai-vos pela essa grande salvação, igreja. Que nós não possamos desvalorizar a maior riqueza que nós temos, que é a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos prosseguindo na lição. Vamos para o subtópico de número 3. Por intermédio da glorificação do Redentor. Na mente do autor, Cristo não sofreu para ser glorificado, mas ele foi glorificado porque sofreu. Foi por intermédio do sofrimento que ele foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Hebreus 2:9. Para os crentes que viam no sofrimento algo incompatível com o viver cristão e que devido a isso estavam desanimados, essas palavras serviam de ânimo e consolo. Glória a Deus. Então nós não podemos achar que uma pessoa que está em sofrimento, uma pessoa que está passando por alguma aflição, alguma tribulação na sua vida, é porque Deus não está na vida dela, é porque Deus não está na vida dele. O que nós devemos fazer é orar pelaquela pessoa, para que o Senhor Deus tenha misericórdia. Não podemos, por sua vez, afirmar que uma pessoa que está passando por sofrimento, ela cometeu algum pecado. Nem sempre. O exemplo de Jó na Bíblia é um exemplo claro. Jó não pecou. Ele, por sua vez, permaneceu fiel ao Senhor. Ele era um homem reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Mas Deus provou a fé de Jó. E Deus muitas vezes quer provar a nossa fé. E para isso Ele permite que nós passemos por certas aflições. Mas até aqui tem nos ajudado o Senhor. Amém? Vamos para o terceiro tópico. Uma salvação eficaz. Vitória sobre o diabo. Na conclusão de seu argumento, o autor mostra os métodos e os resultados dessa grandiosa salvação. Para que a salvação se efetivasse, o Salvador precisava sofrer e morrer pelos homens. Somente por meio da morte na cruz, o diabo, arqui-inimigo dos homens, seria derrotado. Hebreus 2,14. O autor usa o verbo grego cartágio para se referir à derrota de Satanás. Esse verbo tem o sentido de destronar ou tornar inoperante. Por intermédio da cruz, Cristo destronou e desarmou Satanás das armas que este possuía. Foi na cruz que ele despojou os principados e as potestades e nos garantiu a vitória. Colossenses 2,15. Então, Jesus venceu a morte. Ele destronou a morte. Ele destronou Satanás quando ele venceu a morte. E assim como ele venceu a morte, nós que estamos em Cristo Jesus, nós ressuscitaremos primeiro. A Bíblia diz que aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos serão arrebatados. Louvado seja o nome do Senhor. A promessa de Deus para a sua igreja, a ressurreição, porque existem duas ressurreições na Bíblia. A primeira, que é para a salvação, que vai acontecer no grande dia da vinda de Jesus, e a segunda ressurreição, que é para a condenação, vai ficar para aqueles que passarão no juízo final no trono branco. Não é, irmãos? Mas nossa esperança é que nós sejamos ressuscitados na primeira ressurreição. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Vamos para... Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Subtópico 2. Vitória sobre a morte. Com a entrada do pecado do mundo, a morte passou a ser um inimigo temido. Essa arma poderosa era usada por Satanás para manter os homens debaixo do jugo do medo. Hebreus 2,15. Todavia, ao morrer na cruz por todos os homens, Jesus venceu a morte. Os homens continuam a morrer, mas os que o recebem como Salvador têm a vida eterna, pois a morte não tem mais domínio sobre ele. Então quem está em Cristo, ele não tem mais medo da morte, porque ele sabe que se ele morrer,
ele vai ressuscitar no dia da vinda de Jesus. Ele vai para um paraíso celestial, um lugar de glória, de paz, de alegria, de gozo. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Gozo e alegria, a mesma coisa. Ou seja, irmãos, a nossa esperança é Jesus. O crente, ele dá graças a Deus por tudo. O apóstolo Paulo diz que o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Porque ele sabia que a glória que estava esperando ele era maior do que a que ele estava passando na terra. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Isso é para mostrar que assim como Jesus venceu a morte, nós venceremos também. Vitória sobre a tentação. Pela primeira vez na epístola, o autor usa a denominação sumo sacerdote em relação a Jesus, Hebreus 2,17. O tema do sacerdócio de Cristo será explorado pelo autor com maior profundidade em passagens posteriores, Hebreus 3,1, Hebreus 4, versículo 14 ao 16, Hebreus 5, 1 ao 10, Hebreus 6, 20, Hebreus 7, 14 ao 19, Hebreus 26, 28, 26 ao 28, Hebreus 8, versículo 1 ao 6, Hebreus 9, versículo 1 ao 11 ao 28, Hebreus 10, versículo 1 ao 39. Todavia, aqui o seu uso é justificado no contexto da identificação de Jesus com seus irmãos os salvos. Esse sumo sacerdote é misericordioso e fiel, por ter assumido a natureza humana e se identificado com os homens nos seus limites. Ele sabe o que é ser tentado e por essa razão está pronto a ajudá-los. Então Jesus se fez carne, ele habitou entre nós. O verbo se fez carne, João 1, versículo 14. Ele sabe o que o ser humano passa aqui. Ele sabe as tentações que nós passamos, a concupiscência do olho, a concupiscência da carne, a tentação de pecar, a tentação de pecar contra o Senhor. Então Jesus Cristo, ele se fez homem, se tornou menor do que os anjos enquanto estava aqui. Mas quando ele venceu a morte, aleluia, na cruz, ele venceu o diabo, foi destronado ali na cruz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O diabo foi derrotado ali na cruz, porque Jesus destronou ali, aleluias. Porque quando ele morreu na cruz do Calvário, ele deu acesso a cada um de nós, para ter acesso direto ao trono de Deus, aleluia. No Antigo Testamento, o véu estava ali no templo. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Agora nós temos livre acesso ao trono da graça. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia, glória a Deus. Então você pode dizer agora que há uma grandiosa salvação? Aleluia. Então que nós possamos valorizar esta grande riqueza que nós recebemos da parte de Deus quando Jesus morreu na cruz do Calvário, que é a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora para a conclusão. Por meio da sua humanização e humilhação, Jesus se tornou o legítimo sumo sacerdote, representante da humanidade. Os anjos de fato são seres especiais de serviço de Deus. Entretanto, Jesus não veio socorrê-los, mas buscar a descendência de Abraão. Os crentes, por intermédio de seu sofrimento e morte, ele pode dar vida aos que estão mortos. Então, Jesus sofreu para nos dar vida. Ele morreu para nos salvar. E aquele que crê nele, a Bíblia diz, será salvo. Mas aquele que não crê nele, já está condenado. Então, nós temos o livre-arbítrio de escolher as nossas escolhas, mas não de escolher as nossas consequências. Guarde esta palavra com você, meu caro irmão. Você que ouviu esta lição pode passar para outras pessoas que você ama, que você conhece, seja seu ente querido, seu familiar, que você deseja também que ele seja salvo. Eu vou fazer uma oração neste momento, e aqueles que desejarem entregar suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, estão com oportunidade nesta oração, amém? Você pode repetir comigo, então diga: Jesus amado, neste momento eu reconheço que sou pecador, e diante de Ti, ó Pai, eu quero pedir perdão dos meus pecados. Venha, ó Deus, me purificar com Teu sangue carmesim. Venha, ó Deus, apagar as minhas transgressões. Venha, ó Deus, lançar no mar do esquecimento, ó Pai, tudo que eu fiz, Pai, que desagradou a Ti. E agora, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa ter acesso à coroa da vida eterna. Naquele grande dia, no dia que o Senhor me chamar, isto eu te peço, ó Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Foi bênção essa lição?
Eu creio que você que ouviu esta lição, você pode estar compartilhando com outras pessoas no Brasil e no exterior. Você que não é cadastrado, você pode se cadastrar. Aqui inscreva-se e pode dar um joinha também. Amém? Deus abençoe e fique na paz do Senhor.